Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho orientados pela doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje a doutora Fernanda vai nos ajudar com mais orientações, né? Que nós estamos precisando, porque nós sabemos o quanto que o trabalhador hoje é injustiçado, não é verdade? Muitas vezes em acidente. Então, fica tranquila que ao decorrer de nossas programações, a doutora Fernanda também vai entrar com esse tema, né? Vai iniciar também as instruções trabalhistas, que é uma outra área da sua atuação. É isso mesmo, doutora? É isso aí, Solange. Muitos temas da Previdência Social são interligados com o ramo do direito do trabalho. Não tem como a gente dizer que a gente não conhece o direito trabalhista, porque muitas repercussões do direito previdenciário também têm repercussões no mundo do trabalho. Até mesmo porque muitas das contribuições previdenciárias que geram os benefícios é em decorrência do trabalho que a pessoa realiza, não é? E para iniciar o tema, hoje vamos tratar sobre o acidente de trabalho. E poderia explicar essa previsão? É um tema muito ligado com a Previdência Social. E até mesmo essas previsões de acidente de trabalho está prevista na Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, assim, não tem como nós dizermos que nós não temos conhecimento do que é um acidente de trabalho. Porque muitas vezes quando uma pessoa, um trabalhador nos procura para pedir um auxílio doença, esse auxílio doença vai ser numa modalidade diferente, que é em decorrência de acidente de trabalho. Então é auxílio por incapacidade acidentário. Muitas vezes, que nós já conversamos aqui, o auxílio acidente também é previsto por razão de um acidente de trabalho que a pessoa sofreu. Então as pessoas nos procuram para o benefício, mas nós não podemos deixá-lo de amparar na parte trabalhista, porque também tem essa repercussão. E a Lei 8 de Benefícios, que é a Lei 8.213, no artigo 19, ela traz a previsão exatamente expressa a respeito do que é o acidente de trabalho, dessas repercussões, tanto para receber benefício, que também vai gerar repercussão no vínculo de trabalho com o empregador, tá? Então, lá fala que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço dessa empresa que ele estava trabalhando, que ele está registrado, ou pelo exercício do trabalho em razão de um contrato temporário. Tem muitas previsões na CLT que fala que a pessoa tem vínculo com uma empresa, não só pela carteira de trabalho, tá? E aí, nesse trabalho realizado, acaba provocando uma lesão corporal ou uma lesão mental psíquica, que deixa com o comprometimento das funções, que a pessoa acaba ficando incapacitado. E aí, também, nos casos mais graves, pode ocorrer, decorrente desse acidente, uma morte de um trabalhador. Solange já nunca ouviu falar que a pessoa sofreu um acidente e acabou morrendo? Isso não é tão raro de acontecer, né? Ou ele, às vezes, em decorrência desse acidente, ele teve a perda ou redução de um membro, de uma função, de forma permanente ou temporária. Então, a empresa tem responsabilidade por causa desse acidente decorrente do trabalho que ele está desenvolvendo lá pela empresa. Pela legislação da Previdência, é o acidente de trabalho típico. Mas a lei também de benefícios traz previsões de outras formas que equipara-se a acidente de trabalho, como a doença ocupacional, que é em razão de uma enfermidade adquirida ou agravada pelo trabalho. Veja, uma pessoa às vezes pode já ter um problema na coluna, mas ela consegue compatibilizar isso com o trabalho. Mas de repente ela faz uma sobrecarga lá trabalhando, que isso faz com que a pessoa trave, não é? A pessoa costuma falar assim, travei minha coluna trabalhando.
Então essa repercussão funcional também é reconhecida como acidente de trabalho pela legislação. Então, tanto a doença profissional como a doença do trabalho, que é adquirida ou desencadeada em função da atribuição desenvolvida na empresa, tem toda essa proteção especial, não só da Previdência, mas também da CLT. E é disso que a gente veio tratar nessa nossa entrevista de hoje. Doutora, somente nesses casos é conhecido como acidente de trabalho ou não? Não. A lei de benefícios ela é bem extensa nos casos onde se reconhece como acidente de trabalho. O artigo 21 dessa lei 8.213 que eu já citei para você, ela traz várias disposições onde você pode ter essa questão do reconhecimento do acidente de trabalho. Por exemplo, o ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, isso é reconhecido como acidente. A ofensa física intencional, inclusive de um outro colega de trabalho, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Muitas coisas podem acontecer ali no dia a dia do trabalhador, sim, né? Então tudo isso está previsto na legislação. Um ato de imprudência, negligência ou imperícia de um companheiro de trabalho que pode causar uma lesão. Vou citar aqui, por exemplo, de casos que até aconteceu no escritório. Um operador de máquina tem o seu assistente, de repente o assistente desatento, ao invés de colocar o material, esbarrou no operador e esse operador pegou a mão lá e teve o dedo amputado. Isso é um caso muito comum de acontecer. Então, se o companheiro é imprudente, negligente ou foi imperito e causou lesão no companheiro, esse companheiro que teve essa perda do membro deve ser indenizado, tá? Além disso, tem assim, um desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos decorrentes de força maior que pode ter acontecido no estabelecimento. O funcionário é atingido com uma situação dessa, ele não tem que ser indenizado se ele sofreu uma sequela, se ele sofreu um acidente, não é? Então, assim, a legislação prevê tudo isso. Ou uma doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Nunca ouviu falar que o enfermeiro agulha, furou ele, a seringa e estava com sangue do paciente? Isso é um caso que pode acontecer e não vai ter repercussão. Às vezes os pacientes têm uma doença, um vírus, uma bactéria altamente contagiante que passa. Então, todas essas situações têm previsto que se considera também como acidente de trabalho. Na execução da ordem do patrão ou na realização de um serviço por um superior hierárquico, ele sofre um acidente. Ele recebe uma ordem para fazer uma atividade e aí, desenvolvendo isso, ele sofre um acidente. Tá? Então, tudo isso tem essa previsão. Ou se ele estiver em viagem a serviço da empresa e ele sofre um acidente, também não é considerado um acidente de trabalho, ele estava à disposição da empresa. Então, tudo isso tem essa previsão. Tá? No percurso, acidente de percurso, a Solange já ouviu falar sobre isso? A pessoa está indo para o trabalho, então isso também é considerado acidente de trabalho, tá? Nos períodos de locomoção, mesmo que seja de veículo próprio, no horário de descanso e refeição, se ele sofreu um acidente, ele também deve ser indenizado, porque ele estava dentro do período de trabalho. Então, todas essas previsões tem na lei, que isso vai ser considerado acidente de trabalho e a empresa vai ter a sua responsabilidade por esse acidente que ocorreu, porque ele estava à disposição dessa empresa. E quando acontece isso, o que a empresa deve fazer? A empresa deve abrir o comunicado de acidente de trabalho. As nomenclaturas dessa terminologia CAT, já ouviu falar?
É muito comum. Então a empresa, quando numa dessas situações que nós enumeramos aqui acontecer esse acidente, deve abrir a CAT, fazer a comunicação desse acidente de trabalho. Se esse funcionário ficar mais do que 15 dias incapacitados, ele deve encaminhar para recebimento do auxílio por incapacidade temporária ou permanente, depende da gravidade. Ou se não ficar totalmente incapacitado, mesmo que temporariamente, encaminhar para a Previdência Social para que pode receber o auxílio acidente. Então existem todas essas previsões e também a Lei de Benefícios fala que a empresa, durante esse afastamento do funcionário por acidente, deve continuar depositando o FGTS, tá? O funcionário não pode ter prejuízos porque não está conseguindo trabalhar em decorrência do acidente, tá? Então, o Estado tem muito custo também com o acidente dessa pessoa e a legislação prevê que o INSS pode pedir o reembolso dessa empresa de tudo que gastar com essa pessoa acidentada. É uma previsão legal lá e nós temos visto muitas ações regressivas do INSS contra as empresas que acabou causando acidente de trabalho. Essa CAT vai entrar no sistema do INSS de uma empresa que não tem adotado medidas para evitar esses acidentes. E aí acaba tendo o fator de acidente de trabalho elevado e a questão dos impostos, dos percentuais que paga, a empresa acaba pagando maior se ela não toma medidas preventivas para evitar esses acidentes, e tem muita incidência de acidentes lá dentro da empresa. E tem alguma responsabilidade para o empregador? Fica alguma responsabilidade? Tem bastante. Nossa, coitada, além dele. Então, mas Solange, é o risco da... empregador. Desculpa, então, me confundi assim, com empregador, não é? Porque dono da empresa. O dono da empresa, ele não está obtendo lucro por meio do trabalho dessa pessoa. Se ele não adotou as medidas preventivas para evitar que isso aconteça... E como eles não adotam, né? Não é? A gente vê muitas dessas ações que a gente busca, essas indenizações contra a empresa, por a empresa não cumprir as normas de segurança, não é? Então, o empregado, ele tem uma garantia de estabilidade provisória do emprego de 12 meses após a alta do benefício do INSS. Então, isso também está previsto no artigo 483 da CLT, mas também na Lei de Benefícios, né? Então, o artigo 20 e o 118 da Lei de Benefícios fala dessa estabilidade provisória de emprego de 12 meses. Então, a partir do momento que ele parou de receber o auxílio por incapacidade, ele volta para a empresa não pode mandar embora por 12 meses, tá? Além disso, se comprovado esse nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho, a comprovação desse acidente de trabalho e a culpa da empresa, ela pode ser condenada pela Justiça do Trabalho a pagar a indenização por danos materiais, tudo aquilo que a pessoa deixa de receber de salários, desse período que fica afastada pelo INSS, uma pensão mensal vitalícia com base no seu salário ou proporcional se esse acidente não deixar a pessoa totalmente inválida. Se deixar parcialmente, daí é calculado proporcional com base ao seu salário. Também ele fica obrigado ao depósito do FGTS, que eu já falei para você. Pode também ser acionada a pagar danos morais, porque a pessoa sofre com esse acidente, né? Não tem só a questão dos danos corporais, mas tem os danos estéticos, a integridade, ao psíquico. A pessoa fica abalada com tudo isso, então ela pode buscar esse ressarcimento na Justiça do Trabalho. A todas as despesas que gastou com o tratamento de saúde para tentar recuperar a sua força de trabalho. Então você pode buscar todas essas indenizações na Justiça do Trabalho, que é direito do trabalhador, desse funcionário que é acometido por um acidente de trabalho, tá? A empresa é responsável a indenizar todas essas lesões à saúde do trabalhador. As pessoas devem ficar atentas.
E não achar que o patrão está pagando aquele remédio porque está sendo caridoso. É obrigação da lei. Então, resumindo, né? Preste atenção, né? Tá com algum problema de saúde? Quantas empresas faz às vezes você assinar coisa que nem é para assinar, que a doutora conhece vários casos, né? Então, por favor, não assine nada, sabe? Chegou na empresa, olha eu dando meu conselho aqui, né? Mas tá certo. A Solange vê muita coisa no seu dia a dia, sabe que as pessoas acabam sendo enganadas, né? Ou procura um advogado. Se você na hora não tem um advogado, não, eu não vou assinar, eu vou conversar com a minha família, né? Eu vou me orientar, depois eu volto. Exatamente. Não é verdade? Mas, por favor, olha, que a gente não pode abrir aqui muitas coisas, tanto eu e a doutora, mas quantas pessoas são lesadas por falta de esclarecimento. Então a gente gosta de dar esse tipo de informação, porque se você sofreu um acidente trabalhando, né, a empresa é responsável por isso e ela deve te indenizar. Então você não deve mesmo assinar nada sem ler, ver se ela está pagando essas indenizações por todas essas sequelas que está lhe causando e tomar cuidado. Vai pedir a conta aí, ó, né? Quando você tá aí com esses problemas de saúde, aí não tem mais jeito, não é verdade? Isso aí, Solange. Tá, muito obrigado, né, por estar nos ajudando aqui, nos dando também instruções trabalhistas que aos poucos a doutora tem certeza, como ela ajuda muita gente, eu encontro muita gente pra rua, fala que adora as dicas da doutora, né? E agora também nós vamos falar um pouquinho de instruções trabalhistas para você. Até semana que vem, se Deus quiser. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho orientados pela doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.